Olá, meu nome é Erickson e sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. É um prazer imenso estar com você nesta ocasião, quando estamos estudando as 7 cartas do Apocalipse. João recebeu da parte de Cristo mensagens para cada uma daquelas igrejas. Todas estas mensagens são completamente atuais para todos nós, especialmente nesse momento em que estamos vivendo uma aflição no mundo todo. Será que essa pandemia com o coronavírus é um sinal da vinda de Cristo? Nós cremos que sim. Cremos que essa pandemia serve apenas de mais um sinal de que, de fato, o tempo está se aproximando, o tempo da vinda de Cristo. E é justamente num contexto semelhante a este que somos convidados a olharmos para aquilo que a palavra de Deus nos orienta no tocante à realidade da igreja cristã em todo o mundo. As cartas do Apocalipse têm um valor imenso para todos nós no meio dessas tribulações terrenas e reserva para todos nós lições preciosas que precisam ser observadas. E eu convido você a participar desta série que começou há 3 vídeos atrás, há 3 semanas atrás, para que possa continuar até a última carta, quando estudarmos a carta destinada à Laodiceia. Que Deus possa abençoar a sua vida e te conduzir à luz daquilo que está escrito. Antes, vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade que nos concede de lermos a Tua Palavra e, através da internet, sermos alcançados por ela, edificados, encorajados e conduzidos segundo a Tua vontade. Que o Senhor possa alcançar cada vida que nesse momento ouve esta mensagem. Nós te pedimos por isso e confiamos ao Senhor a nossa vida em meio às tribulações dessa vida terrena, em nome do Senhor Jesus. Amém. O nosso objetivo nessa ocasião será estudar a carta que fora destinada para a igreja que se encontrava na cidade de Esmirna. E antes de nós entrarmos no nosso texto, que se encontra aqui no capítulo 2 do livro de Apocalipse, verso 8 até o verso 11, me permita fazer uma breve introdução aqui sobre o contexto da igreja naqueles dias. A carta do livro de Apocalipse tem como objetivo principal revelar a pessoa do Senhor Jesus. E é justamente nesta base que nós lemos o capítulo 1, onde nós encontramos uma breve introdução, também o propósito e a visão de Cristo entre as igrejas, e aí o capítulo 2 e 3, onde nós encontramos as 7 cartas que nós estamos tratando aqui. Em todos esses capítulos, Cristo é apresentado como glorioso entre a sua igreja. Cristo está presente na sua igreja. Cristo, Ele reina no meio do seu povo. Pode parecer que as tribulações, que as angústias e aflições desses dias sejam grandes demais, mas nenhuma dessas aflições podem sufocar a fé dos verdadeiros cristãos com respeito à presença de Cristo entre eles. E é justamente esse o propósito que nós temos aqui, de levar até você a mensagem de Deus, na expectativa de que ela possa confortar o seu coração no meio de todo esse contexto. A palavra Esmirna deriva-se de mirra. A mirra, ela era conhecida entre o panteão grego como uma deusa, mãe do deus Adonis e amante mortal de Afrodite. Também pela árvore africana, comifora mirra, de cujo caule se extraía uma resina útil para medicar, perfumar e também embalsamar. Era uma árvore bastante importante do ponto de vista comercial, e eu trago aqui uma imagem para que você possa ter uma noção de como era a árvore antiga, da onde eles extraíam essa resina. Olhando um pouquinho mais de perto, nós temos aqui uma noção de como era essa resina. Um aspecto líquido, um cheiro bastante forte, e eles extraíam essa resina com estas finalidades, de perfumar, de embalsamar e também outras funções. A cidade de Esmirna, hoje, ela é conhecida pelo nome de Izmir, que se encontra na Turquia.
Está localizada na costa oeste da Ásia Menor, mais ou menos a 56 quilômetros da cidade de Éfeso, que nós inclusive estudamos no vídeo anterior. A carta que fora destinada para a igreja naquela localidade. E ela estava ali em uma baía do mar Egeu, jamais para o norte. Era considerada uma importante cidade para negócios em razão do seu porto. A antiga cidade foi destruída pelos lídios, o reino da Lídia antigamente ficava ao lado, e o reino da Lídia invadiu essas terras, destruiu essa cidade, mas ela foi reconstruída por Alexandre o Grande. E esta é a cidade no contexto de João. Quando João escreve para a igreja de Esmirna, escreve para o contexto de uma cidade que já tinha sido destruída, mas que fora reedificada no período do governo de Alexandre o Grande. Era conhecida como uma das mais belas cidades da Ásia. Naqueles dias, era conhecida inclusive como coroa, justamente por causa da sua estética, por causa da beleza das suas construções, das suas ruas, dos seus bosques, distintos de várias outras cidades conhecidas naqueles dias. Era realmente uma cidade belíssima. Estima-se que nos dias de Paulo havia em torno de 250 mil habitantes. Se você analisar o contexto das cidades antigamente, você vai perceber que uma cidade, naquele contexto, com 250 mil habitantes, era considerada uma cidade muito grande. E como toda cidade grande tinha suas problemáticas, né? Era uma cidade que tinha suas dificuldades de estrangulamento em vários setores da cidade. Mas era uma cidade bastante visitada e conhecida e importante do ponto de vista comercial também, por causa do porto, por causa da aproximação de Éfeso e porque fazia parte de uma via que interligava a cidade de Éfeso, a cidade de Esmirna, que ligava também a cidade de Sardes, Tiatira e as outras cidades que nós temos aqui no nosso contexto desses estudos. Foi uma aliada fiel do Império Romano e concorria com Éfeso em termos de importância na Ásia Menor. Ela tinha essa aspiração de se tornar a mais importante cidade da Ásia Menor em aliança com os romanos. Possuía templos dedicados a Zeus, a Gídites ou Cibele, como era mais conhecido, né, ou é mais conhecido nos nossos dias. Cibele era considerada a mãe dos deuses, a Dea Roma, ou seja, a deusa de Roma. Também possuía templos a Tibério Cláudio Nero César, mais conhecido como César, e se ostentava de ocupar o primeiro lugar no culto ao imperador. Era uma cidade extremamente comprometida com a idolatria ao imperador, sem abandonar a sua idolatria voltada para os deuses gregos. Isso nos ajuda a entender que ser crente, né, naquele período, naquele contexto, não era algo tão simples assim. Por um lado, você tinha os decretos de adoração ao imperador. Por outro lado, você tinha toda uma cultura formada que obrigava, que pressionava a população a prestar cultos aos deuses gregos. E ser um cristão naquele contexto, adorando e servindo ao Deus único e verdadeiro, colocava os crentes em face de uma perseguição política e também uma perseguição religiosa. Não era simples, não havia liberdade para prestar culto, não havia liberdade para pregar o evangelho assim abertamente, publicamente. E os crentes viviam o tempo todo sofrendo as afrontas, as ameaças, as difamações, o mau testemunho contra eles, retaliações comerciais. E eles assim, então, viviam tomados por medos, tomados por muitas pressões. Não era fácil ser crente naquele contexto, como também não é fácil ser crente no contexto que nós nos encontramos hoje. A lealdade desta cidade, essa lealdade política e religiosa, foi o meio que esta cidade encontrou para viver em paz em face do Império Romano.
Então, se fosse uma cidade que resistisse às ordens, né, de adoração ao império, essa cidade ela não teria paz. Então, ela encontrou um meio político de poder viver em paz, preservando a sua cultura idólatra, preservando os seus interesses comerciais. E então, quanto mais lealdade e fidelidade essa cidade buscava com o Império Romano, mais oportunidades de crescimento econômico e de paz essa cidade alcançava. E assim ela se comprometeu cada vez mais com as adorações, né, aos imperadores e também aos próprios deuses que os romanos cultuavam. Temos aqui um mapa antigo que mostra um pouco do que era o Império Romano naqueles dias. A cidade de Esmirna se encontrava justamente ali na costa da Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Tinha um pouco mais abaixo o mar Mediterrâneo, mas um pouco mais acima, já dentro do mar Egeu, se encontrava bem próximo da margem, né, a cidade de Esmirna, um pouco ao norte, a 56 quilômetros mais ou menos da cidade de Éfeso. Nós leremos agora a passagem que registra a mensagem de Cristo para a igreja em Esmirna e se encontra em Apocalipse capítulo 2, verso 8 ao verso 11, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Este é o texto e nós estaremos analisando todo ele em detalhes e eu peço a sua especial atenção neste momento. O texto começa dizendo: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. A pergunta que fazemos é: para quem escreve? O texto responde: ao anjo, que significa mensageiro. Como vimos no vídeo anterior, aqui se refere ao pastor, ao presbítero, ao mensageiro, aquele que recebeu o encargo de comunicar a carta para a igreja. Não se refere nesse contexto à criatura angelical. Não, se refere a uma pessoa que é chamada aqui de mensageiro com essa palavra. Certamente João está se referindo ao presbítero responsável pela igreja e não uma criatura espiritual. A carta, ela foi escrita e remetida por João, mas endereçada por Cristo, porque na sequência do verso 8 nós lemos: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Uma declaração clara a respeito de Jesus, conforme já vimos no capítulo 1 aqui do livro do Apocalipse. Então, João é aquele que recebe a revelação, mas a mensagem ela é originada no próprio Cristo. É ele quem detém o poder sobre a igreja e habita no meio da igreja. É ele quem se dirige à igreja, é ele quem fala com a igreja. Portanto, estas palavras são acompanhadas pela autoridade absoluta do Senhor da igreja para todos aqueles crentes. No verso 9, o verso 9 começa dizendo assim: conheço a tua tribulação. Cristo declara conhecer a igreja, porque ele é onisciente. E sendo soberanamente onisciente, sabedor de todas as coisas, passado, presente, futuro, as coisas dos céus, as coisas da terra, Deus que sabe de todas as coisas, na sua natureza divina, Cristo declara conhecer inclusive os interesses da igreja, por isso ele faz uma avaliação sobre ela. Nada escapa à sua atenção. Dentre as suas percepções, Cristo declara conhecer a tribulação que a igreja está vivendo. Nesses dias de pandemia, eu presenciei em alguns locais nas redes sociais pessoas usando textos bíblicos como que querendo comunicar aos seus leitores
que a igreja não passa por tribulações. Ela pode ficar tranquila que essa pandemia, esse vírus não vai afetar ninguém. Nós sabemos que isso é um terrível engano. A igreja passa por tribulações. Quem de nós, como cristãos que somos, não passamos por muitas lutas, não é verdade? Nós não enfrentamos lutas emocionais, nós não enfrentamos crises financeiras, nós não enfrentamos crises familiares, não enfrentamos problemas com o desemprego, não enfrentamos problemas de saúde, dos mais variados. Nós, como igreja, estamos sujeitos a enfrentarmos muitas tribulações, não estamos isentos. O fato de nós crermos em Cristo e sermos observadores das suas palavras e nos esforçando para sermos fiéis a Ele, não significa que estamos isentos de passarmos por muitas tribulações. Pelo contrário, o grande propósito, ou talvez o maior desafio da igreja, não é acreditar que ela não está sujeita a passar por muitas tribulações, mas é passar por muitas tribulações e permanecer fiel. E é exatamente isso que nós vemos nessa igreja. Dentre as 7 igrejas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, a penúltima igreja para a qual Cristo se dirigiu através desses escritos, são as únicas igrejas dentre essas 7 igrejas que nós não encontramos uma crítica contundente de Cristo contra ela. Pelo contrário, nós só encontramos elogios e um incentivo para que continuasse fiel, perseverando na sua fidelidade, na sua lealdade a Cristo. E mesmo sendo uma igreja tão elogiada dentre as cartas do Apocalipse, sendo uma igreja tão virtuosa, essa igreja estava passando por muitas tribulações. E o Senhor Jesus declara aqui nessa carta que conhecia o contexto daquela igreja. Ele sabia que a igreja estava passando por muitas tribulações. É isso que está escrito no início do verso 9. Conheço a tua tribulação. Cristo foi descrito como eterno e invencível no capítulo 1, no capítulo 21 e no capítulo 22 do livro de Apocalipse. Sofreu a morte pela perseguição, mas ele ressuscitou. Esses aspectos foram relevantes para os cristãos, pois como Cristo em sua morte, esses cristãos estavam sofrendo severa perseguição. E Cristo tem empatia pela sua igreja, porque a igreja estava passando por uma perseguição não muito diferente daquela que ele passou por conta dos romanos e por conta dos falsos mestres daqueles dias. O testemunho declara que Cristo conhece a tribulação da igreja, está atento, porque Ele está no meio dos candeeiros. Você não está sozinho, você não está sozinha. Cristo conhece a sua tribulação, Ele conhece a sua aflição, e Ele está bem próximo de você, Ele está bem próximo de todos nós, e nós podemos encontrar em Cristo conforto no meio das tribulações. Embora estejamos sujeitos a enfrentá-las e a ter que lidar com elas, perdas aparentemente insuportáveis, dores das mais intensas nessa vida, nós temos um conforto, o conforto de que Cristo estando conosco, o mais importante nós jamais perderemos, que é a herança da vida eterna. E Cristo conhece exatamente a tribulação do seu povo. Ele sabe as lutas que você está enfrentando neste momento. Ele conhece você. E não pense, em nenhum momento da sua vida, que Ele não tem os seus olhares atentos a você. Reconhece que o Senhor é misericordioso e busque-o de todo o coração. Porque como nós temos aqui no testemunho do capítulo 1, especialmente do livro de Apocalipse, Cristo está no meio dos candeeiros. Ele está no meio da sua igreja, está no meio do seu povo. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele é a nossa força. Cristo é a nossa rocha sólida, é nele que nós encontramos esperança. E a igreja de Esmirna, ela tinha esse amparo, ela recebeu esse conforto de que Cristo estava atento às suas tribulações. Não tinha sido desamparada, não tinha sido esquecida, em nenhum momento Cristo a abandonou. Ele, pelo contrário, estava atento às suas tribulações. Essas palavras foram confortantes e transmitiram confiança de que, apesar das tribulações, esta igreja estava segura. Ela estava segura, ela estava firme e ela não poderia jamais ser abalada, porque quem sustentava esta igreja era o próprio Cristo, para que pudesse suportar
as tribulações daqueles dias. E é o próprio Cristo e a certeza nas suas palavras, a convicção, a confiança nas suas palavras que pode nos sustentar nesses dias que são maus, nesses dias de grandes tribulações. Só essa confiança em Cristo pode nos auxiliar, nos ajudar a suportar cada uma dessas tribulações. A autodenominação do Senhor, aqui, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, corresponde à admoestação e promessa nos versos 10 e no verso 11 que veremos a seguir. A nova vida vence a morte e demonstra o poder da ressurreição contra toda forma de perseguição e morte. Se Cristo foi perseguido, morreu, mas ressuscitou, vencendo o poder da morte, a igreja de Esmirna tem no testemunho de Cristo o mesmo estímulo de que, embora sendo perseguida, embora tendo que enfrentar até mesmo a morte, ela poderia viver em confiança e fidelidade no caminho do Senhor, porque a morte não poderia detê-la. Ela venceria com aquele que, sendo o Senhor da igreja, venceu a própria morte. A palavra pobreza, porque Cristo declara conhecer não apenas a tribulação da igreja, mas também a pobreza dela. A palavra pobreza aqui no grego descreve uma miséria absoluta por destituição. É como se a igreja tivesse sido saqueada com métodos violentos. E antes, tendo muitas coisas, agora ela foi saqueada, ela foi roubada por meio de violência. A perseguição tirou da igreja toda a oportunidade no sistema político-social de se fortalecer, do ponto de vista material. Mas, do ponto de vista espiritual, não. Aquela igreja ela era bastante rica. Cristo não faz nenhuma crítica a esta igreja. Os crentes ali eram fiéis apesar da perseguição. E é aqui que está a riqueza da igreja. Não é no seu templo suntuoso, na sua localização, no seu poder financeiro ou na sua reputação reconhecida em toda a cidade. A maior riqueza da igreja está na sua confiança em Cristo e também na sua fidelidade, na sua lealdade de andar em conformidade com as suas palavras. E é exatamente por isso que a igreja era reconhecida como rica. A tua pobreza, mas tu és rico. Não possuíam as riquezas do mundo, e sim as dos céus. Por isso era uma igreja riquíssima. Sua riqueza estava na fé perseverante em Cristo, a alegria de sofrer por causa do nome de Cristo e na esperança da vida eterna, além da frágil segurança deste mundo e do poder da morte. Ah, meus irmãos, meus queridos, que grande riqueza é essa, quando não temos absolutamente nada para barganhar, mas nós temos tudo para persistirmos e suportarmos as perseguições. Nós temos o Senhor entre nós, o Senhor Jesus entre nós. Ele é a nossa segurança. E não deveríamos temer se tivermos que passar por muitas tribulações, porque a maior riqueza que nós temos, a traça não pode corroer, o ladrão não pode roubar, não pode ser destruída essa riqueza. Essa riqueza não pode ser acumulada na terra, essa riqueza é acumulada nos céus. E ela é formada, acumulada pela nossa lealdade à palavra do Senhor. E essa era a riqueza que a igreja de Esmirna tinha. E essa é a riqueza que nós precisamos ter também. Os agentes causadores das tribulações dessa igreja eram os falsos judeus. O texto diz, no final do verso 9, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Esses eram os agentes das tribulações daquela igreja de Esmirna, que se encontrava na cidade de Esmirna. Como aliados e influentes dentre as autoridades romanas, delatavam os cristãos com falso testemunho, os entregando para serem perseguidos. Eles estavam próximos da igreja, acompanhando a vida da igreja, mas eles delatavam, eles ajudavam os romanos a persegui-los, eles criavam tumultos contra os interesses da igreja. Eles se diziam judeus, mas eles não eram judeus. Pelo contrário, eles formavam uma comunidade que servia aos interesses de Satanás, não os interesses
de Deus. Vale lembrar que Satanás, a palavra Satanás significa adversário. Eles serviam aquele que era adversário de Cristo. Eles serviam como adversários da igreja e também serviam aquele que era adversário de Cristo. Por isso são reconhecidos como sinagoga de Satanás. Esses judeus foram qualificados por blasfêmias, ou seja, eles praticavam uma perversão religiosa. E também por causa da sua falsidade, porque eles se declaravam ser judeus, mas na verdade eles não eram judeus. Eles carregavam um falso testemunho. E por formarem uma comunidade dedicada aos interesses de Satanás, por causa das suas alianças profanas, né? E aqui, trazendo para o nosso contexto, esses falsos judeus correspondem a falsos crentes. Aqueles que se declaram crentes a Cristo, mas agem contra os interesses da palavra de Deus, causando mais problemas e confusões do que edificando, promovendo o amor, a unidade da igreja e, inclusive, servindo de fiéis testemunhas na sociedade na qual nós estamos inseridos. Esses falsos judeus eram a causa das tribulações da igreja de Esmirna, porque eles entregavam os crentes para serem perseguidos. Aqueles judeus afirmavam ser a semente de Abraão, e eram, de fato eles eram. Mas, espiritualmente, eram de Satanás e estavam sob o seu poder e controle. Em Números capítulo 16, verso 3, Israel foi chamado de congregação do Senhor. Mas aqui, especificamente, Cristo chama esses judeus de sinagoga de Satanás, porque não estavam comprometidos com os interesses do reino de Deus. Muito pelo contrário, eles agiam como verdadeiros adversários dos verdadeiros interesses do reino de Deus no mundo. A igreja recebe 3 conselhos muito importantes em face dessas tribulações. Primeiro, em relação ao sofrimento. Segundo, em relação ao futuro e também à prova. E em terceiro lugar, a fidelidade e recompensa que estão reservadas para esta igreja. Então, em primeiro lugar, em relação ao sofrimento, nós lemos no verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas, literalmente significa, não tenha medo. Eu digo para você, a partir dessa palavra, não tenha medo. Seja corajoso, destemido, ousado no tocante ao testemunho da sua fé e também no amor que você professa ter pelo seu Deus. Não tenha medo, mesmo cercado por incompreensões, mesmo cercado por injúrias. Seja um crente vigoroso na sua fé, frutífero na sua fé, perseverante na sua fé. Não tenha medo. Que você, à luz dessa palavra, seja confortado pelo Espírito de Deus, seja abençoado por essa palavra. Não tenha medo. Essas foram as palavras de Cristo para aquela igreja no meio das suas tribulações. Não temas as coisas que tens de sofrer. Sofrimento, todos nós estamos sujeitos. Aliás, eu particularmente acredito que a igreja sofre muito mais do que qualquer setor da sociedade, porque nós sabemos o caminho que devemos seguir. E além do nosso pecado que tenta nos desviar do caminho do Senhor para interesses reprováveis diante do Senhor, nós temos ainda todo um sistema mundano, organizado e que milita contra os interesses mais genuínos da nossa fé. E não bastando o nosso pecado, esse sistema mundano, nós temos ainda os nossos adversários espirituais. Então, Cristo conhece as nossas lutas e sabe como estamos sofrendo por todas as tribulações. Nós não apenas sofremos no passado, não apenas sofremos no presente, nós ainda temos que sofrer. Nós ainda temos que sofrer. Talvez o caminho mais fácil para muitos seria abandonar a fé e andar segundo o curso deste mundo. Mas como igreja fiel, nós resolvemos seguir o nosso Mestre Jesus Cristo, o que nos colocou e nos coloca em um caminho contrário da sociedade em geral. Por isso, somos muitas vezes injuriados, difamados, perseguidos, discriminados.
mas não importa, desde que sejamos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo, portando a palavra da verdade e a proclamando com a máxima seriedade e lealdade possível. Não importa quantas tribulações temos que sofrer, importa que nós sejamos leais ao Senhor Jesus. Ele há de vir para julgar vivos e mortos, vingar dos nossos inimigos e nos receber na sua presença, assim como Ele prometeu. E nós aguardamos por esse dia, mesmo que até lá tenhamos que sofrer, que estejamos prontos para sofrer, porque Cristo nos encoraja nesse momento. Não temas, não tenha medo do que está para sofrer ainda. Enfrente o que precisa enfrentar com coragem e com confiança. Segundo, em relação ao futuro e à prova, o texto do verso 10 continua dizendo: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. Alguns enfrentariam a prisão e testes severos, até a morte, como está escrito aí no nosso texto. Até a morte poderia ser experimentada, como diz no final do verso 10. Observemos a conexão que o texto faz aqui com o diabo, como o agente por trás dessas tribulações. Os meios humanos e os homens são vistos perseguindo a igreja, mas invariavelmente nos bastidores está o diabo, que significa caluniador, difamador. Ele é o acusador das nossas almas, cuja finalidade foi a de provar os cristãos. Por trás, o diabo está regendo, influenciando a sociedade humana contra os interesses do reino de Cristo. Sobre isso, o apóstolo Paulo já tinha mencionado na sua epístola à igreja em Éfeso, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra essas hostes e esses poderes das trevas que se escondem através das relações humanas. E de fato, o que nós temos aqui por trás desses falsos judeus, desses falsos crentes, é a presença do diabo, que está agindo para justamente lançar, como diz o texto, em prisão alguns daquela igreja para serem colocados sob prova. Sob prova. Nessas provações, certamente os verdadeiros seriam distinguidos. Eu costumo dizer que existem 3 provas que são capazes e eficazes de revelar quem somos verdadeiramente por trás das aparências que somos capazes de produzir. A primeira prova é a prova do poder. Normalmente, quando uma pessoa é submetida ao privilégio do poder, a posição de poder, muitas pessoas, não todas obviamente, mas muitas pessoas são seduzidas pelos privilégios do poder e se esquecem de muitos valores e princípios. E nesse momento, aquela natureza que antes estava escondidinha por trás das aparências de piedade, acabam se revelando uma pessoa que nós não conhecíamos. A segunda grande prova que nós enfrentamos na nossa vida pessoal é a prova do tempo. Eu gosto de dizer que ninguém resiste o tempo. E é verdade. Pessoas que vivem na falsidade, pessoas que não são íntegras, pessoas que se organizam para convencer certos grupos de relacionamento. Então, para um grupo, ele age de uma maneira para atender os interesses daquele grupo e ser aceito. E para outro grupo, ele se apresenta de uma outra maneira para ganhar a confiança daquele grupo, né? Normalmente, com o tempo, as coisas são reveladas. É uma questão de tempo. Nós não conseguimos resistir muito. Chegou a hora que tudo é revelado. E a nossa verdadeira identidade, ela é exposta diante das pessoas. O terceiro grande teste que nós enfrentamos, eu disse 3, mas na verdade não são 3, eu me esqueci de um outro. O terceiro grande teste que nós enfrentamos é a prova do dinheiro. Com dinheiro nas mãos, as coisas tendem a mudar bastante, não é verdade? Quando um patriarca, uma matriarca com muitas posses está viva, a família está unida. Mas quando morre, quando falece,
que tem que disputar os bens, aí nós percebemos que as coisas costumam mudar muito de condição, né? Porque o dinheiro realmente mexe com a cabeça de muitas pessoas. Não são todas as pessoas, mas o dinheiro, ele tem um poder muito grande de alterar ou de revelar quem verdadeiramente nós somos. Então nós temos a prova aqui, a prova do dinheiro, a prova também do tempo, temos também a prova do poder e, em quarto e último lugar, temos a grande prova das pressões. Podemos até passar pelas 3 provas anteriores, do poder, a prova do tempo, a prova do dinheiro. Mas existe uma outra prova que é a prova das pressões. É quando somos pressionados que nós conhecemos quem realmente nós somos, ou somos conhecidos da nossa verdadeira realidade. A pressão costuma revelar sentimentos, reações, palavras, decisões que em outros contextos nós jamais assumiríamos. E aqui, no texto que nós estamos lendo, vemos que aqueles cristãos estão sendo submetidos a uma prova bastante severa, que é a prova da pressão. A perseguição, ela seria em proporções tão altas e intensas, que eles seriam levados à prisão para serem colocados à prova, diz o verso 10. E é justamente aqui nesse momento que os verdadeiros fiéis cristãos, verdadeiros seguidores de Cristo, haveriam de ser revelados. E é debaixo de pressão, quando estamos debaixo de pressão, que nós expressamos ou deixamos de expressar a nossa verdadeira fé. Mas esses crentes foram encontrados fiéis, apesar de todas estas tribulações. Ainda em relação ao futuro e à prova, temos aqui uma indicação de tempo. A igreja de Esmirna, ela seria submetida a uma tribulação de 10 dias, como diz o verso 10. Não se trata de uma referência literal, 10 dias literais, 1 semana e pouco, 1 semana e meia, mas simbolicamente, e se relaciona à intensidade e à abrangência da perseguição da igreja, pois na simbologia apocalíptica ou na literatura apocalíptica, o número 10 está relacionado ao aspecto perverso e maligno, com os poderes do mal arquitetados contra a igreja, conforme nós verificamos, por exemplo, nesses textos aqui. A igreja de Esmirna seria perseguida por 10 dias, o dragão, que é uma referência metafórica de Satanás, tem 10 chifres, a besta que emerge do mar tem 10 chifres e 10 diademas, a grande prostituta está montada numa besta com 10 chifres. Roma, os 10 chifres representam os 10 reis ao lado das forças do mal. O exército do mal é de 20.000 vezes 10 milhares. E o dragão fica preso por 1000 anos, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10. E em todo o livro do Apocalipse, 10 está relacionado com os poderes das trevas e a intensidade do mal no mundo. Então, em terceiro lugar, em relação à fidelidade e recompensa, a palavra de Cristo, no início do verso 10 diz: não temas as coisas que tens de sofrer. E termina o verso 10 dizendo: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esta é a relação a palavra que Cristo dá à igreja em relação à sua fidelidade e à recompensa tão esperada. O terceiro conselho é claro: seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Paulo registrou em Filipenses capítulo 8 que Jesus foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. E a igreja de Esmirna tem, no testemunho de Cristo, estímulo para ser fiel ao Pai até a morte, se fosse necessário. Ou seja, ela deveria resistir às perseguições e os sofrimentos, mantendo a fé e o testemunho a favor de Jesus Cristo, mesmo diante das ameaças e iminente morte. Até a morte contraria a interpretação literal do tempo. Veja, não está se falando aqui de 10 dias literais, né? A promessa, dar-te-ei a coroa da vida, é uma referência simplesmente à vida eterna. Simplesmente à vida eterna, através da fé em Jesus Cristo.
A morte para a igreja nunca foi e nunca será o fim, pois a promessa de vida a acompanha. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aleluia! Sabermos que a morte não é o fim para nós. Mesmo diante da morte, nós não precisamos ter medo. Se nós morrermos hoje estaremos com o Senhor no paraíso. Nós não precisamos temer. Se a morte é o pior que esse mundo pode fazer contra nós, se a morte é o pior inimigo que nós temos que enfrentar um dia, eu e você, nós não precisamos temer a morte, porque a nossa vitória já está garantida. Jesus venceu a morte. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, e Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o nosso bode expiatório, é Ele quem nos substitui diante da justiça de Deus. Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, todos nós haveremos de ser ressuscitados juntamente com Ele. Espiritualmente nós já recebemos vida, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e já recebemos a vida espiritual. Agora temos uma fé viva para com Deus, que nos permite adorá-lo em espírito e em verdade. E mesmo depois que passarmos pela morte, nós seremos transformados à semelhança da glória de Cristo. E estaremos na presença do Pai em estado perfeito. Então nós não precisamos temer a morte. A morte não é o fim para a igreja. A morte, para você que crê em Jesus Cristo, não é o fim. Creia nisso. Confie no testemunho da palavra de Deus. Esta é uma recompensa especial pela resistência sob a perseguição. Esta é uma recompensa especial dada à igreja. Deus não é devedor de ninguém. Vamos guardar isso muito bem no nosso coração, que Deus não deve nada para nós. Ele não é devedor de ninguém, mas Ele recompensa, não a vida eterna que foi conquistada por Cristo, mas na vida após a morte. Então Ele não recompensa com a vida eterna, porque a salvação não é resultado da obra humana, mas na vida eterna Ele recompensa. E nós temos na Escritura, não apenas no livro de Apocalipse aqui, mas nós temos em várias partes das Escrituras, especialmente na doutrina dos apóstolos, referências muito claras de que Deus em Cristo haverá de recompensar na vida eterna todos os seus. Nós temos, por exemplo, algumas referências de que essa coroa da vida, citada no final do verso 10, se refere à vida eterna. Nós temos em 1 Coríntios 9, 25, Paulo falando sobre a coroa incorruptível, Paulo falando em 1 Tessalonicenses 2, 19, sobre a coroa de alegria, Paulo dizendo ao pastor Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 8, verso 8, sobre a coroa da justiça. Em 1 Pedro, o apóstolo, no capítulo 5, verso 4, faz referência à coroa da glória. E o apóstolo Tiago faz menção sobre a coroa da vida, assim como nós encontramos também no capítulo 2 aqui, verso 10, sobre a coroa da vida. Veja, todas essas são referências nas Escrituras para a mesma realidade, a vida eterna e os prazeres que desfrutaremos nela como recompensas da parte de Deus sobre aqueles que são fiéis. O texto termina no verso 11 com um apelo, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este é um chamado amoroso para ouvir o que o Espírito Santo está ensinando nas 7 cartas. Não apenas na carta que fora destinada para a igreja que se encontrava na cidade de Esmirna, mas também aquelas palavras que se encontram em todas as demais cartas. Aliás, em todo o livro do Apocalipse, porque todo o registro do livro do Apocalipse foi endereçado às 7 igrejas que se encontravam na Ásia. A diferença é que no capítulo 2 e no capítulo 3, temos particularidades sendo tratadas por parte de Cristo com cada uma das igrejas. Mas a mensagem era para todas aquelas igrejas naqueles dias, bem como é para todos nós nos nossos dias também. A tradução literal dessa frase, que se encontra no início do verso 11, é a seguinte: o tiver ouvido, ouça o que Espírito fala para as assembleias. Notamos que o substantivo ouvido se encontra no singular, mas o que o Espírito diz é para as igrejas, e as igrejas se
se encontra no plural. Essa mudança quanto ao número amplia o apelo de cada mensagem a todas as igrejas, porque as mensagens são representativas e aplicáveis a todas as igrejas. Também indica que o Espírito é quem dá testemunho da verdade. É o que diz o verso 11. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo quem fala à igreja, pois é Ele quem convence o homem da verdade. Essa é uma atribuição do Espírito Santo. Através das cartas, chamando as igrejas ao arrependimento, consolando e as impulsionando para a frente, em meio às tribulações. É como se o Espírito estivesse dizendo: continuem, não parem, continuem sendo fiéis, continuem andando nos caminhos do Senhor, continuem proclamando a verdade, continue abnegando-se do pecado, continue tomando as decisões certas, continue olhando para o Redentor. Não pare, não esmoreça, não desanime, siga em frente. E o Espírito Santo é quem impulsiona a igreja, quem fortalece a igreja, quem aquece a igreja, quem potencializa a igreja e quem convence a igreja pela palavra de Cristo. O vencedor, como diz o final do verso 11, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O vencedor é aquele a quem Deus deu a graça de resistir e vencer o mal, perseverando até o fim. Este, portanto, receberá, como diz o texto, a coroa da vida, ou seja, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que isso significa? A primeira morte se refere à morte física. E o próprio texto indica que a igreja estava sujeita, por causa das tribulações, até ser submetida à morte. O texto não fala que a igreja está isenta da primeira morte, mas fala que ela está isenta da segunda morte. Esse é um detalhe importante aqui no nosso texto. A primeira morte se refere à morte física, a segunda morte à separação eterna de Deus. Concorda com essa interpretação William Hendrickson, e Simon Kistemaker nos diz o seguinte, no seu livro: os santos podem sofrer a morte física às mãos dos seus perseguidores, mas nunca serão separados de Deus. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Simon Kistemaker continua: em contraste, os ímpios serão lançados no mar de fogo, como está registrado em Apocalipse capítulo 20, verso 14, e sofrerão a morte eterna. Isso significa que não sofrerão a extinção, mas sim um castigo sem fim. É isso que está reservado para os ímpios. Para a igreja, a coroa da vida. A vida eterna aguarda por todos nós, mesmo em meio às angústias, aflições, perseguições e até a morte. Não precisamos ter medo. Pelo contrário, somos tomados pela palavra de Deus de confiança, de coragem, de ânimo, para perseverarmos no caminho da fé, da verdade, sabendo que aquele que nos aguarda é aquele que por nós morreu, mas é aquele que também por nós ressuscitou dentre os mortos e hoje está à destra de Deus, aguardando o momento exato estabelecido pelo Pai para vir resgatar a mim e resgatar a você, se confiar de todo o seu coração na obra que o Senhor Jesus realizou naquela cruz a favor de todos nós, para a justificação dos nossos pecados. Não desista. Seja um crente fiel a Deus, comprometido com a sua palavra. E não se esqueça, o Senhor Jesus está no meio do seu povo e Ele é a nossa segurança. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai, guarda a Tua palavra no nosso coração e nos conduza segundo a Tua vontade, protegendo o Teu povo, livrando o Teu povo, fortalecendo o Teu povo, no meio das tribulações da vida terrena, e que nenhum dos seus se esqueça de que a verdadeira segurança está no Senhor e não nas circunstâncias materiais deste mundo. Que o Teu Espírito nos convença desta verdade e nos aqueça a fé para sermos frutíferos e perseverantes nela. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Eu quero, antes de encerrarmos este vídeo, te convidar a conhecer um pouco mais sobre a primeira igreja presbiteriana de Goiânia. É simples, basta acessar o site www.pipg.org e ali você encontrará várias informações a respeito da igreja, dos nossos cultos, dos estudos que são oferecidos aqui, da nossa escola dominical, que é muito bem estruturada. E se você vive na cidade de Goiânia e não participa de nenhuma igreja evangélica, saiba que você é muito bem-vindo e será acolhido com muito amor por todos nós. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.